Alô, alô. Deixa eu ver se tá tocando aqui. Alô, 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 alô. Tá pegando o microfone, não sei qual dos dois tá pegando. Mas tomara que o áudio saia bom, né? Primeiramente, falando sobre esse vírus aí que tá pegando, pessoal. No link abaixo aqui do vídeo que eu tô fazendo pra vocês, eu vou passar pra vocês vários links de especialistas, né? Pessoas que realmente entendem do que elas estão falando e referente a esse assunto, né? Porque não adianta você ficar ouvindo do amiguinho do boteco ou do grupo do WhatsApp da vovó, né? Como é que funciona esse tipo de surto, né? Essa pandemia, né? Que tá acontecendo no mundo por conta disso. Mas o que eu enxergo, né? Que eu pego aqui o papelzinho aqui até para organizar melhor as ideias, é uma burrice coletiva para variar. Impressionante como nós somos burros, né? É algo assim impressionante, né? Por exemplo, se você tem uma epidemia, no caso era uma epidemia, né? Se tinha uma epidemia na China, vamos por aqui a China, né? A caneta horrível aqui. Se temos uma epidemia na China, né, que nós sabemos que é uma epidemia complicada, não no sentido da mortalidade, né? Porque dos casos, 80% das pessoas basicamente quase não sentem nada, sentem talvez uma gripe leve, algo do tipo, né? Algo totalmente relevante. Mas se nós pegamos o caso da China aqui, pegamos esse caso da China, certo? O que você faz? Por exemplo, o caso do Brasil, né? O Brasil teve uma das maiores vantagens nessa situação, que foi o que? Foi ver o que aconteceu, porque da China espalhou aqui, né, pro restante da Ásia, com mais velocidade. Depois foi para a Europa, né, estourou esse surto gigantesco na Itália. Depois está espalhando, por exemplo, eu estou no Reino Unido, né, tá vindo para o Reino Unido e para outros lugares, né. Por exemplo, o Trump, né, a primeira coisa que ele fez foi bloquear os voos, tá, internacionais. Por quê? Porque você não pode deixar o vírus entrar no seu país, né? Ou pelo menos em grande quantidade, né? tentar estancar a sangria, né? É que nem você tem um vazamento, você sabe onde está o vazamento, né? Você sabe que está enchendo, né? Você sabe que, sei lá, tua casa vai ser alagada, entendeu? E se você não fizer nada, o fator externo, que ou seja, essa doença, ela não nasceu nos outros países, né? Ela não nasceu no Brasil, na Europa, na Itália, no Reino Unido, né? Ela veio da China. Então, por ela vir da China, o correto seria, quando iniciou essa, essa loucura, né, dessa epidemia aí na China, que já lançou várias, como a H1N1, entre outras que nós conhecemos, seria estancar na fonte, né? Ou seja, você já corta voos e tudo mais para a China, todo mundo que chega na China, ou que você vê pelo passaporte, né, algum carimbo que nesse tempo tenha passado pela China, esta pessoa ela estaria numa quarentena de 14, 15 dias, mais ou menos, né? E em cima disso, né, evitaria bastante que o vírus entrasse, né? É difícil um vírus desse não entrar num país, mas é possível. Se você usar inteligência, é possível que você evite isso, né? E mesmo que entre em uma proporção de menor escala e controlada. Isso mostra também o quanto os governos de todos os países, posso falar de toda a Europa, inclusive dos Estados Unidos, eles não têm um plano, né, uma estratégia para uma pandemia. Eles não têm, isso mostra o despreparo, mostra tudo desses países. Porque eles simplesmente não têm, eles simplesmente ficam em pânico. Alguns tomam atitudes como fechar tudo, outros, não vamos fechar nada, outros, vamos esperar para ver como é que vai ser, e etc. Né? Gente, só vocês olharem, cada caso é um caso em cada país. Cada país agiu de formas diferentes para, né, aspas, né, tentar controlar o corona. A verdade é que ele já se espalhou de uma forma muito forte, né? A questão, por exemplo, do Brasil aqui, né?
eu acho que é uma questão que daria para ser controlada melhor, sem ter um impacto econômico e, sei lá, acabar com a vida das pessoas. É porque as pessoas não entendem. Quando a gente fala em impacto econômico, elas acham que nós estamos falando do povo que tem dinheiro e vai perder muito dinheiro e vai quebrar. Não. Estamos falando das pessoas, por exemplo, dos funcionários de companhias aéreas, das pessoas que trabalham em clubes, das pessoas que trabalham em lanchonetes. Essas pessoas vão perder o trabalho. E com essa parada, o que acontece com essas pessoas? Né? Quem que vai dar dinheiro para elas? Né? Elas morrem de fome? Elas não vão ter o que comprar. Elas não vão conseguir pagar o aluguel delas. Opa, a câmera está desfocando. Né? Elas não vão conseguir pagar o aluguel delas. E daí faz como? Arrumar emprego no meio de um surto de vírus? São coisas que você tem que levar em consideração, mesmo numa pandemia. Né? Então, ao meu ver, eu não vi nenhum. Né? Eu estava vendo várias notícias aí, vi vários especialistas na área comentando, né, a respeito disso, mas efetivamente eu não vi nenhum país, né, de forma efetiva bloqueando o vírus, bloqueando ele de uma forma mais efetiva, sabe? Porque as pessoas também interpretam errado, né? Você não precisa ser nem 8 e nem 80 quando você está lidando com um caso de uma pandemia, né? Porque você primeiro parte do pressuposto 1, que é qual? Pressuposto 1. Ele não é do interno, ele vem de fora. Né? Atualmente, pode ter pessoas dentro do seu país com a pandemia. Então, dito isto, nós sabemos que o vírus está se alastrando cada vez mais. Né? Mais e mais pessoas estão pegando. Né? Inclusive, os números que nós temos são números que são meio fictícios, porque, tirando o número das mortes, que você não tem como você errar, o número dos casos, muitos países não fazem testes abertamente, então você não sabe quantas pessoas têm o vírus, porque esse vírus, como eu já disse, em 80% dos casos eles não se manifestam, então você não sabe se você tem ou não tem, você não sabe. Mas agora, se passar perto de um idoso, uma pessoa que está com uma doença mais debilitada, aquela pessoa pode pegar, né, e você nem sabe que está, né, e vir a falecer ou vir a ter alguma complicação mais grave, etc. Tanto que a maior preocupação deles não é de fato a doença em si, é para esses casos mais extremos, que seriam em torno de, segundo os especialistas, em torno de 5% nesses casos mais extremos, né, de você ter capacidade para cuidar desses casos. Né? Tanto que eles comentam a questão da curva, né, que é a curva de crescimento, que você sabe, a curva, né, tem exponencial, então ela geralmente é assim, esse tipo de coisa, ela sobe muito, depois desce, e pá. O problema é que nessa subida dela aqui, ó, não vai ter hospital e gente preparada aqui, ó, porque você tem um limite de pessoas e a curva passa. Então, as pessoas morrem porque não vão receber tratamento, porque não vai ter oxigênio, porque não vai ter leito. Então, essas pessoas acabam, né, falecendo por falta de tratamento. Não propriamente só a doença, mas sim, a doença, mas porque não teve tratamento. Isso é o que mais assusta. Que o pessoal hoje está falando de achatar a linha. Vamos falar no popular aqui, né? Pegar essa linha que faz isso, como eu acabei de explicar para vocês, e fazer ela durar mais, mas subir mais devagar e ir aos poucos, né? Para dar tempo de curar esse povo todo. Né? Os mais otimistas fizeram uma trial da vacina agora. Né? A primeira trial eu vi que os americanos fizeram e acho que os alemães estão fazendo a primeira trial também de uma vacina, parece ser promissor. Mas, aquela coisa, né? Vem os testes, depois você vê o efeito dessa vacina sobre as pessoas, você vê se teve complicações com as pessoas, então você simplesmente tem que esperar. Tem um período, você não pode transformar a população mundial em cobaia, né? Não dá para fazer isso. Então existe um período para que seja feita, existem várias etapas para ser criada uma vacina. Não é simplesmente você, descobrimos como, tudo bem, mas agora temos que testar, ver se não vai dar nenhum efeito colateral ou coisas do gênero. Né? Então, os mais
otimistas falaram que seria um recorde, né? Se conseguisse em 2021, no caso, a vacina para isso. A questão da vacina, né, é que realmente resolveria de vez essa pandemia, né? Agora, a questão dos aeroportos, por exemplo, eu fico impressionado. Por que simplesmente não colocam alguns portões? Você pega, você sabe, um galeão, ou assim, limita, né, o número de aeroportos, por exemplo, que você pode receber voos internacionais. Você limita, né? Eu acho que a questão das fronteiras terrestres, né, você tem que bloquear. Por quê? Porque é difícil, né? É complicado. O Brasil principalmente, né? Porque tem lugares que nem tem fronteira. Você atravessa uma estrada, você já está em outro país. Então é complicado, né? Isso mostra a nossa fragilidade. As pessoas acham que você ter muros né, enfim, edificações e proteções, né, do seu território é para invasões. Não, às vezes em casos como esse que está acontecendo agora, né, para você ter um controle, para você poder tomar uma atitude de fechar as fronteiras terrestres, por exemplo, né, você fecha as fronteiras terrestres, né, e com isso você consegue ter um controle maior, porque através dos voos você tem um controle, porque as pessoas elas estão dentro de um avião e desse avião elas vão ter que sair, né? E a partir do momento que elas saem, no caso da China, né, na China atualmente, quando você vai para a China de avião, a China já você fica 14 dias de quarentena. Eles já estão se precavendo, que é o que todo mundo já devia estar fazendo há muito tempo. Chegou de fora, 14 dias de quarentena, né? É simples assim. Ah, não vai ter lugar ou, enfim, suficiente para esse povo todo de quarentena. Tudo bem, diminui os voos, mas não precisa parar os voos. Você diminui, mas controla. Você controla a entrada no seu país de pessoas, tanto de brasileiros que foram tirar férias ou que foram para outros lugares. Você controla para proteger o povo que está aqui dentro, né, do país, né, onde tem nossos estados e o povo que está aqui dentro. Outra questão que ninguém aborda é o seguinte: eu vi um doutor aqui no Reino Unido, ele é muito bom. Ele abordou justamente o crescimento exponencial não só no país. Você olha o país e fala, país, tudo bem, mas é que você tem que ver que em países como os Estados Unidos, como é o caso do Brasil, que essa curva, ela que um vírus ele vem vindo, sabe? Então, assim, a tendência é que, por exemplo, no Paraná, sei lá, o pico seja muito antes do que talvez no norte do país, né? Porque o vírus vai se iniciar mais lá. Então aqui vai dar o pico antes do que aqui no norte, né? Então, a questão dos estados, você ter uma subdivisão. O que seria isso? Você faz uma divisão, você faz testes. A Organização Mundial de Saúde, né, pede, tá orientando os países a testarem, né? Porque muitos não estão fazendo. Os Estados Unidos, tem um número baixo, por quê? Tem muitas mortes, porque eles começaram a testar as pessoas há pouco. Então esses números provavelmente já são 10 ou 20 vezes maiores do que você está vendo aí hoje. Então não é do nada, de repente sobe de 10 mil vai subir para 100 mil. É normal, porque já estava, na verdade, esse número já existia. Só que a gente não via, porque as pessoas não estavam sendo testadas. A maioria das pessoas testadas são pessoas que já estão no hospital ou em fase de problema, ou já estão com problema. Mas como eu te disse, 80% das pessoas que pegam esse vírus não demonstram sintomas. Não demonstram sintomas. Dito isso, o que eu estava pensando aqui, né? Estava pensando muito isso. A questão que eu falei para vocês. Acho que o primeiro passo a ser dado é o seguinte: acalmar a população. Porque eu não vi ninguém fazer isso de forma correta. Só, fecha aqui, fecha ali, o povo desesperado achando que tá vindo o vírus zumbi matar todo mundo, né? Primeiro é você acalmar a população. Segundo, é você também não entrar em pânico. Não só a população não entrar em pânico, como o governo não entrar em pânico.
entendeu? E começar a pensar antes de agir. E não faz primeiro e pensa depois. Não, não. Pensa primeiro e faz. E faz direito. Entendeu? Nessa questão, como eu disse, controle dos aeroportos seria importante. Controle para as viagens. Pegar alguns portões. Criar, né, alguma espécie de testes. Ou se a pessoa, antes de sair do país, eu não entendo tanto de medicina, vocês podem me falar. A pessoa, pelo sangue você já descobre esse tipo de vírus, né? É um vírus que, né, você tem os kits para testar o vírus, né? Então, enfim. Mas vamos dizer, vamos tentar abrir aqui, sei lá, 2 terminais que tem um controle, enfim, da epidemia, bababá, para as pessoas de fora, que são brasileiros, vamos utilizar isso, né? Os brasileiros que estão fora do país virem para cá, não turistas não. Os brasileiros retornarem. Tem que ter um ponto de retorno para esses brasileiros, né? E esses brasileiros que retornarem, né, eles vão entrar por um lugar mais isolado e vão ficar 14 dias em quarentena. Simples assim. Quem estava fora do país, nesse meio tempo aqui, né, quando estourou a pandemia, né, na Europa, fica 14 dias de quarentena. Isso já ajuda bastante. Com certeza aliviaria muito o problema que nós estamos tendo hoje. Provavelmente no Brasil já deve ter bem mais gente infectada, mas como eu disse, ninguém ainda fez esse levante, né? esse levantamento das pessoas. O Brasil tem milhões e milhões de pessoas, tá louco? O Brasil é imenso. Bom, dito isso, então, é um plano, ou seja, você tem que ter um plano para que as pessoas retornem ao seu país, né? Mas que não comprometa as pessoas que já estão no seu país, né? Isso é uma grande coisa. Segundo ponto, a parte econômica que a gente está conversando. Não há necessidade, eu entendo, a parte internacional da coisa é complicada, né? A parte de cargas internacionais, etc., porque realmente esse vírus é complicado. Não sei na parte naval, teria que ser feita uma pesquisa, né? A questão de você importar, exportar através de navios, né? Se teria problema, não, mas a pessoa pode trazer de lá, né, o vírus, então seria realmente um problema, né? Enfim, nesse caso, acho que teria que sim parar as rotas internacionais. Como eu disse, abrir essa exceção para quem é brasileiro, né, voltar para o país em quarentena de 14 dias. Não importa se tal não tá, não importa se é a família inteira, não importa se é só uma pessoa, não importa. É questão de segurança, essas pessoas vão ser mantidas. Se elas não podem pegar corona? Sim, podem, se tiverem desinfectados, mas melhor, às vezes, como eu falei para vocês, uma partezinha pequena pegar e num ambiente controlado, onde os médicos vão estar de olho, do que espalhar para todo mundo, né? Então, isso já é uma grande coisa, né? Para isso funcionar, claro, teria que ter colaboração com as fronteiras do país, né? As fronteiras com os países, né? E ter esse controle, né? Junto com a polícia das fronteiras. Tá, e os casos que já estão, né? O que tem que ser feito? Cada estado, isso seria o correto, né? Na minha visão, cada estado teria que fazer testes, como diria a Organização Mundial de Saúde, testes, testes, testes e mais testes. Então, cada estado no Brasil tem que testar as pessoas, fazer uma campanha aí, né? E ver quem realmente está com o coronavírus e quem não está. Simples assim, né? Então, vamos dizer que aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo só, tá, gente? Vamos dizer que no Rio Grande do Sul eu tenha 12 casos de verdade confirmados. Aqui em Santa Catarina, vamos dizer que eu tenha mais, tenha 20. A gente vê de onde veio a crescente. Provavelmente vai vir de Rio e São Paulo, né? Provavelmente. Enfim, vai subindo, vai aumentando o número, até chegar mais ou menos Rio, São Paulo, deve ter mais. Depois vai diminuindo um pouco, enfim, né? Porque é por onde geralmente entra o vírus, né? Possivelmente. E o que você faz? Você limita o trânsito entre os estados. Por quê? Porque você tem que controlar a pandemia.
né? Então você, por exemplo, eu tenho 12 casos em Porto Alegre. Você pega essas 12 pessoas aqui e já põe em quarentena, né? Todas as pessoas que pegarem possivelmente, posteriormente, o vírus, vão ficando em quarentena, né? Essas pessoas, entenda, estou falando de grupos, tá? Então, essas pessoas vão ficando em quarentena. Aqui essas 28 vai sendo visto, né, que lugares, né, dentro, quais cidades, né, tá tendo, entendeu? Essas cidades vão ser isoladas. E a cidade que for detectada com alguma infecção, né, de alguém, essa pessoa vai ser posta em quarentena, né? Quarentena em casa mesmo, fica na sua casa, mas vai ser posta em quarentena por um período de 14 dias, que é o tempo do vírus, né? Então essa pessoa vai ser posta em quarentena, né? A Coreia está fazendo isso que a gente está conversando agora, a respeito das quarentenas. Eles estão testando, vocês veem que como a Coreia, né, caiu muito o número do coronavírus por lá, porque eles estão fazendo justamente isso. Eles testam, tá com vírus, quarentena, tá com vírus, quarentena, é isso que eles estão fazendo. Então, só que quando você faz isso, quando tem uma escala menor, ainda não atingiu uma escala gigantesca dentro do seu país, você consegue, além de ganhar tempo, você consegue salvar muitas pessoas, porque o sistema de saúde do Brasil público é uma porcaria, todo mundo sabe disso. Então, seria uma forma de você salvar vidas, sim, a longo prazo, até que venha uma vacina ou algo do tipo. Agora, não adianta nada você simplesmente, vamos fechar tudo. Não resolve. Se você não resolve por onde o seu vírus entra, que o primeiro ponto é, da onde que vem esse vírus? A maioria do vírus está vindo da Europa, ou dos Estados Unidos, enfim, está vindo de fora. Então, nós temos que nos isolar do vírus. É que nem você tem um agente aqui, né? Você é um ser e tem uma pessoa infectada. O que você faz? Você se isola da pessoa infectada. Esse é o primeiro passo que você faz, né? Afinal, você não quer contrair a doença. Isso é a primeira coisa que você faz. Então você isolando a pessoa, pessoal, né? Você isolando essa pessoa aqui, simplesmente vai diminuir a propagação do mesmo, né? E diminuindo, nós podemos eliminar, claro, né? Mas eliminar em alguns estados ou cidades. Vamos primeiro estados, aí filtramos por estados, filtramos por cidades, entendeu? E vamos indo, nem que seja por bairros, e assim vai subdividindo, até detectar o foco, né? E controlar o foco. Então vamos dizer que lá em Porto Alegre tem 4 cidades, e essas 4 cidades, Porto Alegre, não, desculpa, Rio Grande do Sul, e essas 4 cidades estão com infectados, beleza. Então essas 4 cidades, elas vão ser postas em quarentena. Claro, vão pegar essas pessoas, vão separar das outras, vão ser postas em quarentena. Se em 15 dias não apareceram mais nenhum novos casos nessas cidades aqui, as mesmas serão liberadas, não tem problema, né? Vão ser liberadas para o resto do estado. E o mesmo acontece com o estado. O estado está saudável. Vamos dizer que o Rio Grande do Sul está saudável. O Brasil inteiro está se matando, mas lá está certo. Então, o que você faz? Bom, meu estado aqui não tem problema. O Paraná está com problema? Vamos pesquisar aqui o Paraná. O Paraná tem, sei lá, 2 casos ainda. Vamos esperar para abrir as fronteiras do Paraná. Está fechado por enquanto aqui a ida de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos dizer Santa Catarina. Porque minha cabeça fica em Paraná, enfim. Eu quero falar Santa Catarina, mas acaba falando Paraná. Bom, vamos dizer Santa Catarina. Está incontrolado. Santa Catarina também teve um surto lá, as pessoas foram ficar em quarentena e não tem mais nada. Beleza, acabou aqui. Vamos pro próximo. E assim vai. Cada estado e cada cidade, cada prefeito, cada governador fazendo o seu trabalho,
né? E o governo federal, juntamente com a polícia militar, juntamente com a inteligência do governo federal, né? Controlar as entradas internacionais ferozmente, mas de forma feroz, para que isso sirva inclusive de alerta para caso um dia, porque nós sabemos o quanto o corpo humano é frágil, como nós, como seres humanos, somos frágeis, que isso sirva de alerta para que a gente saiba que caso aconteça, o que nós faremos, né? E nos resguardar para isso, pois mostrou que o mundo inteiro, ninguém estava preparado para isso. Não vamos dizer que fosse um vírus mais mortal, estava todo mundo morto, simples assim, né? Que é a verdade é essa. Então, como eu disse, fechamento de fronteiras internacionais, contingenciamento dos estados, divisão dos estados, divisão das cidades, detecção das vítimas, do caso das vítimas, né, do vírus, né, quarentena e resolução. Por que esse modo? Fala, nossa, mas que complexo, é mais fácil fechar tudo, né? É justamente por isso. Porque, por exemplo, vamos dizer que tem uma cidade aqui, sei lá, cidade de Londrina, vai no Paraná. Vamos dizer que em Londrina não tem infectados. Não teve. As pessoas testaram, tem ninguém nos hospitais, não existe. Então Londrina é uma cidade que está segura. Porque os outros estados e cidades fazendo seu dever de casa não vai chegar em Londrina. Entenderam onde eu quero chegar? O vírus não chega em Londrina. O vírus não chega lá, em Londrina. Ou no Paraná, vamos dizer assim. E daí você pode ter restaurantes funcionando normalmente. Você pode ter cafés funcionando. Bares, teatros, cinema, tudo funcionando. Porque ali existe um controle. Ali você já sabe que não tem problema. Então, as pessoas podem viver suas vidas, né? Porque elas estão sendo protegidas por outros lugares. E assim que os outros estados forem se curando, vamos por assim, né? Saindo da pandemia, vai ocorrer a mesma coisa, né? Eles vão voltando. Porque uma das coisas que mais assusta é isso. Porque as pessoas têm uma estratégia de pânico inicial, né, para ter um controle inicial, porém não existe uma estratégia de saída. O pessoal está assim, tipo, vamos fechar tudo e rezar para ter uma vacina em 2021. Ponto. Esse é o que o mundo está pensando hoje. Mas ninguém pensa numa saída, ninguém pensa numa forma de você poder controlar o vírus de uma forma, pelo menos tentar controlar de uma forma inteligente, né? Pegar exemplos como o da Coreia, que deu certo. A China está fazendo isso hoje, que lá está controlado. Enfim, né? Porque nós sabemos que esse vírus é mais econômico do que propriamente, né? Tipo, vamos dizer, é óbvio que ele é orgânico, mas não ataca tanto assim. A taxa de mortalidade dele não é alta. O problema é pessoas que não recebem tratamento. Então, para ter esse controle, é só pegar PhDs em várias áreas que consegue ter soluções criativas e inteligentes para que você resolva esse problema. Porque estou gravando esse vídeo porque eu fico abismado, eu fico vendo notícias e notícias de vários países aí batendo cabeça e uns fazem de um jeito, outros fazem de outro, mas nenhum deles, consegue te dar um norte, né? Falar, olha, que o que a gente tem são países com medidas extremas, né? Dando resultado, claro. E pedindo para serem tomadas essas atitudes extremas. Não saia de casa, não sei o quê. Mas o problema não é... O problema é assim, não sair de casa depois do vírus já estar lastrado em um número, vamos por assim, um número já incontrolável. Vamos por assim, já está no número incontrolável.
Vamos dizer que disso que nós conversamos aqui, nós detectamos que o vírus já está em todos os estados do Brasil, em todas as cidades do Brasil. Aí realmente não tem o que fazer. Aí é reclusão total. É óbvio. Mas como eu disse, tudo tem que ser analisado caso a caso, país a país, caso a caso. Tem que ser analisado, pensado, entendeu? E não simplesmente cuspido. Ah, vamos fazer isso porque vamos. Né? As pessoas simplesmente não param para pensar sobre o assunto. E isso é o que mais ferra a maioria das pessoas. Então, é triste. Eu vi no Brasil lá, vamos fechar tudo, as pessoas vão ficar fora. Gente, entenda, o vírus não chegou com força ainda no Brasil até o momento, né? Até pela... Enfim, deve estar no Brasil, é óbvio, mas não com essa força toda que ele poderia já estar. Então, sejam espertos, vamos ser espertos, espera aí. Por onde entra esse vírus? Ok, então corta aqui. Entendeu? Já ir tomando esse tipo de medida, que é muito mais importante do que mandar as pessoas ficarem em casa. Porque não adianta nada, como eu disse, você tá com vazamento, né? Eu mando você ficar, sei lá, tirando água da cozinha com o balde e o vazamento sai do teto. Não adianta nada, porque as pessoas estão vindo de fora pro Brasil o tempo todo. Né? Pessoas brasileiras que foram turistar, brasileiros voltando, enfim, relações comerciais, reuniões, blá, 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 blá. Então, tem muita gente circulando e o vírus circulando junto. Então, você tem que cortar esse tráfego. Essa é a primeira coisa que você faz. Que foi o que o Trump fez com relação à Europa, que foi o burro, não fez com o Reino Unido. Tá, ok, mas isso não é com a Europa, tem que ser feito com o mundo. Primeiro tem que se isolar. Você, como país, você se isola, se cura e abre as portas novamente. É o mesmo exemplo que eles dão da casa, né? Quando tem alguém na sua casa que estiver infectado, porque no Reino Unido foi dada essa ordem, esse conselho que eles chamam, não uma ordem, é um conselho. Mas enfim, é para as pessoas seguirem. Né? Se tem alguém infectado na sua casa, que você fique 14 dias em casa. E todas as pessoas da sua casa, inclusive, porque não adianta você estar lá infectado, você pode ter passado o vírus para tua esposa, ou para o seu irmão, ou para sua irmã, né? E essas pessoas estão circulando com o vírus do mesmo jeito, ou seja, não adianta porra nenhuma. Então, seria a família inteira, né? Se alguém da família pegou que mora naquela casa, ficar 14 dias. O conceito é o mesmo, só que aí você amplia para cidades e estados com o mesmo conceito. Entenderam? Com o mesmo conceito. Mas ninguém faz isso, né? Enquanto pedem para você ficar em casa, simplesmente por ficar, porque o vírus vai se alastrando nas ruas, você uma hora vai ter que sair, alguém da sua casa vai ter que sair, seja para comprar um remédio, seja para comprar uma comida, para qualquer coisa. Por mais que você estoque, você não vai ficar 3 meses recluso sem meter o nariz para fora de casa. Você não vai conseguir fazer isso. Ninguém vai. Que as coisas estragam, então enfim, né? As pessoas, enfim, tem que comer, outras precisam trabalhar, então isso aí é utópico achar isso, né? E daí, com essas pessoas entrando com o vírus, fode tudo. E eu não vejo, né, ninguém pensando nesse lado primeiro, em estancar a sangria, no caso, né, essa entrada desenfreada do vírus, para depois fazer uma análise da situação, testes nas pessoas, ver quantos realmente dentro do território nacional estão infectados e fazer um contingenciamento, um controle nessas cidades que estejam com pessoas com focos de infecção, porque outras podem estar infeccionadas na cidade. Por isso que é interessante você pôr a cidade em quarentena, porque outros na cidade podem estar infeccionados, entendeu? Então, se ali tá em quarentena, apareceu outro naquela cidade, em quarentena 14 dias, depois abre de novo, não tem problema. É um esforço gigantesco? Sim, é. Mas é um esforço muito militar, né? Um esforço de controle. Mas é melhor do que o esforço de uma vítima no hospital, onde ela não vai ter quem atenda a ela e ela vai morrer por falta de tratamento. Então é melhor você ter o esforço
inteligente da polícia, usando as forças militares, a marinha, o que for, para ajudar nesse controle, do que depois ficar sofrendo no hospital. No hospital não, né? Na rua, porque você não vai ter nem leito no hospital para ser tratado e milhões podem morrer com essa brincadeira por falta de tratamento apenas. Porque não é algo sério, mas se não trata, mata. Simples assim. E não só mata, que é o que assusta as pessoas, o vírus. As pessoas que têm outros problemas que necessitam de aparelhos também vão morrer. Porque não vai ter, como eu acabei de falar, UTIs para todas as pessoas. Então, se você pegar qualquer outro tipo de doença, mais séria ou mais grave, vai morrer. Porque não vai ter espaço nos hospitais. E é isso que assusta mais do que o coronavírus em si, né? É a quantidade. Entendeu? Mas realmente eu realmente não consigo entender. Hoje em dia, com tanta tecnologia, tantos estudiosos em várias áreas do planeta, ninguém consiga fazer um gráfico ou um cálculo às vezes simples de contenção. Eu fico realmente impressionado. Eu acompanho as notícias, mas fico cada vez mais triste com esse tipo de situação e com a falta de inteligência das pessoas. E eu falo de modo geral, tá? Inclusive aqui no Reino Unido também. Eu acho que estão fazendo bosta. Ah, tá vindo o voo da China ainda pra cá? Tá vindo, então tá fazendo bosta. Ah, tá vindo o voo da Itália ainda pra cá, ou de algum lugar da Europa? O cara sai da Itália, pode ir pra outro lugar e vem pra cá. Tá com voo liberado ainda pra vir pra cá? Ah, tá com voo liberado, tem a companhia A que ainda faz. Então, são um bando de burro. Por motivos óbvios, né? Então, acho que não precisa dissertar sobre isso. Bom, pessoal, é isso. O vídeo já ficou gigantesco, né? Mais uma autoanálise sobre essa questão. Porque um vídeo assim, YouTube e tudo mais, é uma autoanálise minha sobre a questão do coronavírus e da falta de competência, não só do Brasil, nesse caso nem estou criticando só o Brasil, mas do mundo, dos países europeus, quanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil e de vários outros. Né? Espero que, quem sabe, outros países tenham mais juízo, né? Usem a inteligência, se fechem para essa pandemia enquanto ela passa, porque vai passar, porque vai ter vacina contra ela, então ela vai ser passageira, ela vai passar. Então se fechem para que pelo menos a economia interna não entre em colapso. Né? Como eu falei, o tiozinho que faz pão, o tiozinho da padaria, o tiozinho do leite, né? O pessoal da economia aqui interna. No caso, o Brasil é um país autossuficiente. O Brasil pode se dar o luxo de fazer isso. O Brasil é autossuficiente. Né? E mesmo que não seja, tem estoque para fazer esse tipo de coisa. Paciência. Os estoque e é o que tem. Você tem só ovo para comer, é ovo que você vai comer e acabou. Toma água e come ovo. Pronto. Entendeu? Mas estancar a sangria. E daí, com o controle dos aeroportos, com o controle das pessoas de fora chegando ao nosso país, tendo esse controle, aí nós temos controle sobre a pandemia. E não só contra ela, contra qualquer outra que possa surgir. Opa, surgiu uma pandemia na China, o que nós fazemos? Mesmo plano. Opa, surgiu não sei o que, mesmo plano. Então você cria um plano inteligente e eficaz para que quando acontecer de novo, em qualquer momento, nós já sabemos, ó, temos que fazer isso novamente. Né? E não, meu Deus do céu, o que fazemos agora? Não. Eu fiquei impressionado, eu nunca imaginei que o mundo tivesse tão despreparado, né, para esse tipo de situação. Assim, é assustador, realmente. É muito assustador. E burro também. Acho impressionante, cara. Você tem... Meu Deus.
O que te falta são cabeças para pensar, cabeças para criar. Né? Nós somos muito criativos. Os seres humanos somos né, extremamente criativos. Nós temos inteligência para poder controlar esse tipo de coisa hoje em dia. Não estamos na época das trevas aqui na Idade Média. Que óbvio, se estivesse nessa época seria menos contagioso, ia ficar provavelmente numa região só. Justamente pelo fato de você ter, né, voar para tudo quanto é canto do globo, etc. Então você tem em um lugar, espalha-se rapidamente. Mas você sabendo triangular isso, cortar, até que as coisas se normalizem, abre de novo. Simples assim. Evitando que o seu povo morra. Evitando que, né, que uma margem grande de pessoas morra. Então, assim, não vejo nenhum plano interessante de nenhum país até hoje. Não vi nenhum. Tirando o caso da Coreia, como eu acabei de falar pra vocês. Gente, essa balançada, o pessoal fala da câmera, é muito ruim, porque assim, a minha mesa é uma mesa comprida junto com a da minha esposa, então assim, é uma mesa comprida, ó. Se eu ponho eu vou pôr a caneta na mesa, ó, pra vocês entenderem. Tá vendo? Ela dá uma balançadinha, assim, qualquer coisa que eu apoio na mesa, eu não preciso nem fazer força, eu apoio aqui, ó, já balança. Então peço desculpa pra vocês, porque realmente estou aqui com uma caneta aqui que fica mais fácil de poder, né, seguir essa linha de raciocínio. Mas é isso, pessoal. Então, espero que isso aí passe logo, espero que as pessoas aprendam com essa pandemia para que nas próximas que ocorram, porque a gente sabe como a nossa saúde é frágil, né, eles tenham inteligência de criar um plano de contenção de pandemias. Isso é o básico, né, que eu acho que qualquer país tinha que ter, além de saber defender suas fronteiras fisicamente, biologicamente também. É isso, pessoal. Um abraço para todo mundo, paz e que Deus abençoe todos vocês.